Olá, eu espero que todos e todas estejam bem e a salvos, da pandemia de Covid-19 e animados, para começar mais uma aula prática de tecnologia de alimentos. Hoje o tema da nossa aula vai ser frutas desidratadas. Então o objetivo da aula de hoje é produzir uma fruta desidratada e avaliar o impacto de alguns pré-tratamentos que são realizados, como o próprio nome diz, antes das frutas serem transferidas para a desidratação, para a secagem em estufa, a fim de reduzir, de minimizar a alteração ocorrida no alimento através de reações de escurecimento enzimático. As frutas, elas contêm enzimas que atuam no escurecimento enzimático, principalmente as enzimas do grupo das polifenol oxidases, que utilizam os compostos fenólicos na presença de oxigênio, então o oxigênio e os compostos fenólicos como substrato, e assim elas produzem melanoidinas, polímeros de compostos fenólicos que possuem coloração escura. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar com maçãs, vai produzir maçãs desidratadas e submeter essas maçãs a alguns pré-tratamentos, assim como avaliar o impacto desses pré-tratamentos. Então eu espero que todos vocês gostem e aproveitem ao máximo a aula de hoje, a aula dessa semana. Então, bons estudos! As maçãs elas já estão imersas em solução clorada, com hipoclorito, contendo concentração aproximada de 150 a 200 ppm, onde elas ficarão submersas por 15 minutos, para a completa sanitização. Após esse período, elas serão enxaguadas, secas e descascadas. Essas maçãs elas vão ser submetidas a diferentes pré-tratamentos antes de serem destinadas ao processo de secagem de desidratação em estufa. Então, nós iremos submeter essas maçãs, uma para cada tratamento. Então, a gente vai ter uma maçã controle, onde que não vai ser submetida a nenhum pré-tratamento. Outra maçã que vai ser imersa em uma solução de ácido ascórbico a 1%. Uma outra maçã que vai ser imersa em solução de ácido cítrico a 2%. E, por fim, uma maçã que vai ser imersa numa solução de ácido cítrico a 5%. Após esse período de imersão, as frutas elas serão, a gente vai escorrer o líquido, a solução ácida, vai secar superficialmente, com o uso de um papel toalha para remover o excesso de água da unidade e transportar e colocar essas maçãs numa estufa, aquecida a uma temperatura média de 55 graus Celsius. Agora as maçãs estão sendo transferidas para a solução de ácido cítrico a 5%. Então as maçãs picadas, o correspondente a uma maçã inteira, foi transferido para esse tratamento. Uma outra maçã foi picada em meia-lua, foi transferida agora para uma solução de ácido cítrico a 2%. E uma terceira maçã picada em meia-lua está sendo transferida para uma solução de ácido ascórbico a 1%. Essas amostras elas ficarão submersas por 5 minutos nesse tratamento, nesse pré-tratamento com solução ácida, enquanto o grupo controle já foi transferida para uma bandeja, ao qual será levada a estufa para secagem da fruta a uma temperatura de 55 graus Celsius durante um período aproximado de 12 horas.
Agora, após 5 minutos de imersão na solução ácida, a solução ácida ela vai ser removida de todas as frutas. E essas frutas, elas vão ser secas, né? Vão ter a sua superfície de ácido removida através do contato com um papel absorvente para remover o excesso de água utilizado, uma vez que essas frutas serão desidratadas em estufa. E caso elas persistissem, né, com excesso de água, isso aumentaria o tempo necessário e, consequentemente, o consumo de energia necessário para a desidratação, a secagem na estufa. Então, esse processo será repetido para todos os grupos que receberam tratamento de imersão em solução ácida. Aqui nós temos a bandeja com todas as maçãs que passaram por diferentes tratamentos, assim como o controle. Então, logo aqui à direita, na parte superior, temos o controle, a maçã já apresentando um certo escurecimento enzimático. À direita, a maçã que foi imersa em ácido acítrico 1%. Logo abaixo, aquele grupo que foi submerso em ácido acítrico 5%. E à esquerda, na parte inferior, as maçãs que foram imersas em ácido acítrico 2%. Então, aqui já é possível perceber o início do escurecimento enzimático no grupo controle quando comparado aos demais. Agora, essa bandeja vai ser levada para a estufa e vai ser submetida a um aquecimento de 55 graus Celsius durante aproximadamente 12 horas. Então, aqui a bandeja com as amostras de maçã são transferidas para a estufa. A estufa é fechada. E a estufa vai ser ligada a 55 graus Celsius e vai ser mantida nessa temperatura ao longo de um período suficiente para remover aproximadamente 85% de umidade equivalente, né, ao peso inicial das frutas. Então, esse controle ele é feito periódico após algumas horas em que a maçã ela está sobre esse processo de desidratação. A gente vem, abre a estufa, deixa ela entrar em equilíbrio, né, com a temperatura ambiente, pesa a bandeja com as frutas e verifica o peso, então, né, o peso da bandeja contendo as maçãs desidratadas e compara com aquele peso inicial. A partir do momento que esse peso que haver uma redução de 85% do peso inicial obtido para as frutas, é o momento que deve-se parar então o aquecimento e as frutas desidratadas estariam prontas para o consumo. Então, passados aproximadamente 12 horas, onde que as maçãs ficaram sob aquecimento, a temperatura entre 50 e 55 graus Celsius, nós estamos retirando a bandeja contendo diferentes tratamentos e vamos realizar, né, a leitura do peso. Então, a bandeja com as frutas tem 555 gramas. Considerando o peso inicial da bandeja mais as frutas, que era no valor de 875 gramas. 875 gramas era o peso de tudo, correto? Isso. Então, anotem esse peso.
875 gramas, que é o peso inicial da bandeja, mais as frutas, né, in natura. E qual que é o valor da tara, o valor da bandeja vazia? A tara é 490 gramas. Então, subtraindo desse valor de 875, subtrai 490 gramas, vocês vão obter o peso da fruta da maçã utilizada in natura, da maçã fresca. E subtraindo 490, né? Esse valor, a gente subtrai menos 490, a gente encontra, então, a massa da maçã desidratada. Fazendo uma regra de 3, com o valor da maçã in natura, considerando aquele valor como 100%, e o valor obtido da massa dessa maçã desidratada, é possível verificar a quantidade de umidade que foi perdida durante o processo de desidratação. Lembrando que, segundo o PIC, Padrão de Identidade e Qualidade de Frutas Desidratadas, uma fruta, para ser considerada desidratada, deve possuir um valor de umidade inferior a 25%. Esse valor é definido, né, uma vez que valores inferiores a essa quantidade, a gente já consegue um produto com uma vida útil, uma vida de prateleira mais longa, uma vez que a gente vai ter um produto com baixa atividade de água, dificultando assim o crescimento de micro-organismos, né, sejam eles bactérias ou fungos. Conforme pode ser verificado nessa bandeja, nós temos aqui o grupo controle, né, que foram as maçãs que não receberam nenhum pré-tratamento antes da desidratação. O grupo que foi submerso em solução de ácido ascórbico a 1%. O grupo que foi submerso em solução de ácido cítrico a 2%. E o grupo de maçãs que foram submersas a solução de ácido cítrico a 5%. Então, afastando um pouco a câmera para que vocês possam acompanhar melhor, a gente pode ver que o grupo que recebeu o tratamento com ácido cítrico a 5%, ele apresentou um menor escurecimento quando comparado aos demais. Em segundo lugar, né, o grupo que foi tratado com ácido cítrico a 2% apresentou menor escurecimento, ficando apenas atrás deste grupo que nós mostramos. De forma, né, curiosa, o grupo que foi submerso no ácido ascórbico 1% apresentou uma coloração diferente, inclusive, né, daquela obtida no controle. Isso porque o ácido ascórbico, apesar, né, de inicialmente ele aparentar ter um efeito positivo em relação à minimização da alteração da cor, durante a desidratação, o ácido ascórbico ele é oxidado e, com o processo de oxidação, ele promove a formação de compostos coloridos, de compostos de cor escura. Então, a utilização do ácido ascórbico isolado não é um método interessante para inibir o escurecimento enzimático. Pelo contrário, ele vai acentuar o escurecimento, que no caso não foi escurecimento enzimático, mas sim o escurecimento proveniente da oxidação do ácido ascórbico, ou seja, um escurecimento químico. Aqui no controle, a gente já percebe o escurecimento, né, enzimático que aconteceu devido à presença das polifenol oxidases que estavam presentes inicialmente nas maçãs. Agora, não adianta apenas analisar a cor final do produto. A gente tem que saber se esses pré-tratamentos eles interferem significativamente no sabor dessas frutas. E para isso, eu vou convidar aqui a Marisa, que vai fazer a degustação, né, de cada uma dessas frutas, de cada um dos grupos, a fim da gente ter uma ideia, né, e eu obter a impressão
que a Marisa, nossa provadora, ela vai nos afirmar de cada uma. Por gentileza, comece, né, do controle. Então, experimentando a maçã desidratada controle em relação à doçura. Fale pra gente em relação o que você pensa da doçura, da acidez e o aspecto geral, global. O controle ele fica muito bom, o sabor bem característico da maçã, não apresenta acidez, né, porque ele não passou por nenhum tratamento. O sabor fica bem agradável. A aparência não fica tão agradável porque ocorre o escurecimento, mas o sabor ele é muito bom, bem agradável. Ok, muito bem. Então, por favor, passe para o ácido, a amostra que sofreu o tratamento com ácido ascórbico a 1%. Então, novamente, em relação, né, à doçura, à acidez, as características globais. Com o ácido ascórbico, o sabor já altera um pouco, já não fica um sabor tão característico, né, da maçã, mas ainda não apresenta uma acidez acentuada. Já a aparência não fica agradável, né? Você olha, não dá vontade de experimentar. A aparência, ele perde muito pela aparência. E o sabor também não fica muito agradável, não. Ele perde o sabor característico da maçã. Ótimo. Então, por favor, passe para o grupo que recebeu o tratamento com ácido cítrico a 2%. O sabor fica bem agradável, tem um pouquinho de acidez, né? Apresenta um pouquinho mais a acidez em relação ao grupo controle, mas mesmo assim o sabor da maçã fica bem agradável e a acidez não é suficiente para deixar com um sabor assim muito ácido, não. A aparência dele é boa, aprovado. Ah, muito bem. Então vamos agora experimentar uma amostra do último grupo que foi tratado, né, com ácido cítrico a 5%. Então, novamente, em relação aos mesmos quesitos de acidez, doçura, aspecto geral e a cor. A aparência fica muito boa, né? A aparência é o melhor de todos, mas a acidez já evidencia mais o sabor ácido do que o sabor doce. Então, já modifica o sabor da maçã. Então, já perde muito por apresentar um aspecto já mais ácido. A pessoa que já tem um pouco de sensibilidade com acidez já não vai gostar desse tipo de tratamento. Muito bem. E só mais uma pergunta, Marisa. Você é uma pessoa que prefere alimentos mais ácidos? Você gosta de alimentos com a acidez acentuada ou não? Eu prefiro sabor mais, não sou muito de coisas ácidas, não. Então, no meu caso, a acidez já incomoda um pouquinho. Entendi. E isso é muito importante, essa pergunta eu fiz, porque a análise sensorial é uma análise subjetiva, né, que vai levar em consideração as preferências de cada consumidor. No caso da Marisa, que foi a consumidora que fez a análise, então, ao que eu entendi, a amostra com ácido cítrico 2% seria aquela, né, mais bem aceita, mas pode ser, né, que outros jogadores que tenham, que tenham uma preferência por alimentos ácidos, por exemplo, prefiram, né, esse tratamento. Para a gente ter a noção ou ter essa certeza, seria necessário fazer uma análise sensorial com uma amostra significativa, né, de provadores, aí envolvendo em torno de 120 a 150 consumidores que fariam essas análises seguindo os protocolos definidos na pesquisa. Então, espero que vocês tenham aproveitado, anotado, né, os principais pontos da nossa prática e visualizado aí a diferença dos pré-tratamentos para evitar o escurecimento enzimático.